certo? Vamos lá. Vou passar o próximo slide. E o próximo slide seria racionalização de denominadores com radicais. Então, racionalização de radicais ou de denominadores com radicais seria a mesma coisa. Tá certo? Aí vamos lá. Olha. A racionalização de radicais é o procedimento usado no caso de uma fração possuir radical no denominador. E esse procedimento encontra uma fração equivalente a essa. Tá certo? Então, conclusão. O que é racionalizar um radical? É você tornar ele o mais simples possível. Quando, tá certo? Quando existe raiz no denominador. Aí eu vou dar um exemplo aqui, tá certo? Que é para você ficar logo sabendo. Olha. Pronto, um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, vamos supor que você esteja resolvendo uma questão e você encontre 2 raiz de 2. Então, no final você encontra isso aqui, 2 raiz de 2. Tá certo? Só que essa 2 raiz de 2, nas alternativas, você não irá encontrar. Na realidade, você não errou. Tá certo? Você vai encontrar uma alternativa com essa fração aqui racionalizada. Por quê? Porque geralmente, quando vem um radical no denominador, eles dão a resposta à fração racionalizada, ou seja, a mais simples possível. Tá certo? Você vai tornar a mais simples possível. Tá certo? E lá nas alternativas você não encontraria essa resposta. Então você encontraria um quê? Uma fração equivalente a essa, a 2 raiz de 2. Tá certo? Você encontraria uma fração equivalente a essa. E como racionalizar os radicais? Aí nós vamos aprender agora, tá certo? Então, o primeiro exemplo, tá certo? Seria esse aqui, ó. O primeiro exemplo seria esse aqui, ó. Vamos lá. O primeiro exemplo seria esse. 2 raiz de 2. Eu adivinhei o exemplo, aí coloquei o mesmo exemplo, mas nem imaginava que tinha que colocar esse exemplo. 2 raiz de 2. Então, pronto. Você não vai encontrar essa resposta nas alternativas. Tá certo? E também não vai achar que no Enem você vai cair uma questão limpa e seca para você racionalizar, não. É interessante que você saiba racionalizar, porque de repente você está resolvendo uma equação, uma expressão, de repente aparece um item desse. Então você tem que saber racionalizar. Certo? Então vamos lá. Então como é que você faz? Aí primeiro eu vou racionalizar, ela está toda feita aqui, mas eu primeiro vou fazer para você ver como é que se faz. Olha. 2 raiz de 2. Pronto. Vamos lá. Como é que você racionaliza? Você racionaliza assim, ó, presta atenção. A finalidade de racionalizar é tirar esse raiz de 2 aqui do denominador. Tá certo? É tirar ele daqui. Então, se você tirar, então, por exemplo, vamos supor que eu tenha raiz de 2 sobre 3. Pronto. Isso aqui foi racionalizado. Então, antes era uma fração com denominador que tinha um radical, ou seja, cujo denominador era um radical. Aí alguém racionalizou, chegou a isso aqui. Então, a finalidade é você tirar o radical do denominador. Tá certo? Então, como é que você vai fazer? Aí vamos lá. Primeiro, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 2/3. Tá certo? Quando nós estudamos frações, nós ainda vamos estudar frações de números decimais, tá certo? Mas quando nós estudamos frações, certo? Lá tem um item que diz assim: se uma fração for multiplicada pelo número, tá certo? A fração não altera, não sofre alteração. Ou seja, vamos supor que eu pego essa fração, tá certo? Ela tem numerador e tem denominador. Eu multiplico o numerador por 2 e multiplico o denominador também por 2. Tá certo? Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, conclusão, eu encontro 4/6. Então, na realidade, quando eu multipliquei a fração pelo mesmo número, ou seja, tanto o numerador como o denominador, eu encontrei 4/6. Então, o que é que eu concluo? Eu concluo que 2/3 é igual a 4/6. Então, essas duas frações é a mesma coisa, elas são equivalentes. Pode dividir. Se você dividir 2 por 3, dá um valor. E 4 por 6 dá o mesmo valor. Tá certo? E se você simplificar 2 por 2, aliás, 4 por 2 dá 2 e 6 por 2 dá 3. Tá certo? E se eu continuar multiplicando, por exemplo, se eu multiplicar esse 4/6 por 3, né?
por 3 dá 12 e dá 18. Então, essas três frações, 2 terços, 4 sextos e 12 sobre 18, é a mesma coisa. Então, quando a gente estuda fração, nós estudamos isso. Ou seja, se você pegar uma fração, tá certo, e multiplicar por um número, ela não sofre alteração. Agora, o interessante é que você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se você multiplicar por números diferentes, não vai dar certo. Na realidade, você está multiplicando a fração por outra fração. Tá certo? E também tem outro item que diz assim, quando dividimos a fração pelo mesmo número, também ela não sofre alteração. Tá certo? Então, conclusão. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Agora vamos lá. E aí a gente vai chegar o que nos interessa. Então vamos aqui, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Para me sumir com esse raiz de 2 aqui do denominador, só tem um jeito. É eu transformar isso aqui num número que tem raiz exata. Certo? Se eu transformar isso aqui num número que tem raiz exata, aí beleza, aí vai sair do radical, ou seja, se eu transformar isso aqui, raiz de 2 em uma raiz de 4, a raiz de 4 é 2, então pronto, vai sair do denominador e está feita a questão. Então o que é que eu vou fazer? A única maneira de eu transformar isso aqui em uma raiz exata é multiplicar esse radical por ele mesmo. Então, ou seja, raiz de 2 multiplicado por raiz de 2. Se fosse uma raiz de 3, eu multiplicaria por raiz de 3. Se fosse uma raiz de 8, multiplicaria por raiz de 8. E assim sucessivamente. Então, é multiplicar por outra radical. Ou seja, pelo radical igual, né? Então, conclusão. Como isso aqui é uma fração, e quando nós estudamos frações, diz que se eu multiplicar uma fração pelo número não sofre alteração, se eu multipliquei o denominador por raiz de 2, eu também vou multiplicar o quê? O numerador. Aí eu vou 2 vezes a raiz de 2. 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2. Raiz de 4. Aí eu vou aqui, ó. 2 raiz de 2. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Aí agora, 2 dividido por 2 dá 1. Raiz de 2. Então, conclusão. Esses 2 raiz de 2 é a mesma coisa de raiz de 2. Tá certo? Aí então, conclusão. Quando você pegar uma situação dessa, essa situação vai chegar a raiz de 2. Então, na realidade, você racionalizou o radical, ou seja, esse radical aqui, ó, é muito mais simples do que esse aqui. Muito mais simples. Então, na realidade, você racionalizar os denominadores quando eles têm radicais é você tornar o mais simples possível. Tá certo? Pronto. Agora, para nós ir para outro exemplo. Aí esse fatorzinho que você multiplica é chamado de fator racionalizante. É o fator racionalizante. Tá certo? E o fator racionalizante é um valor igual àquela raiz que está embaixo do radical. Tá certo? Agora é claro, eu estou colocando aqui como exemplo só raiz quadrada. E quando nós partimos para a raiz cúbica, tá certo? Raiz sexta, então é outro raciocínio. Aí nós iremos falar aqui, mas por enquanto não. Tá certo? Então vamos apagar aqui. Então eu vou dar outro exemplo, tá certo? Certo? Vou dar outro exemplo aqui. Legal. Mas antes de dar esse exemplo, eu vou mostrar como foi feito esse. Tá certo? Para que você, quando for estudar, você possa entender. Então, por exemplo, tá aqui, ó. Aí 2 raiz de 2. Da mesma maneira que eu fiz, aí esse raiz de 2 é chamado de fator racionalizante. Aí fica raiz de 2 raiz de 2 sobre a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Risca, então dá raiz de 2. Tá certo? Agora vamos ao próximo exemplo. Esse próximo exemplo aqui, ó. 3 sobre raiz de 3. Só que negativo. 3 raiz de 3. Então não é obrigado a ser... toda vez que você bota o número que tem em cima e bota embaixo, então vamos botar um 4. 4 raiz de 3. Não é obrigado em cima ser igual o radicando não, tá certo? Então vamos olhar. Então tem um 4 raiz menos 4 raiz de 3. Vamos aqui. Quando você for encontrar o fator racionalizante, você já sabe. O fator racionalizante é outra raiz de 3. Não importa que aqui esteja negativo, não importa, seja lá o que for, vai ser uma raiz de 3 limpa e seca. Sempre é o módulo da raiz. Sempre o módulo, sempre o módulo, sempre o módulo. E o módulo é a raiz sem
o sinal. Sempre o módulo, sempre o módulo. Então tá negativo, então eu vou pegar menos a raiz de 3? Não, você pega o módulo de raiz de 3, ou seja, a raiz de 3 limpa e seca sem o sinal. Aí